Oi, gente, boa noite. Eu sou o João Gabriel, eu faço parte do Centro Acadêmico Viviane Ferrinho, que é o Centro Acadêmico da Farmácia Unicamp, e hoje organizamos um evento que é um bate-papo sobre a polêmica da cloroquina. E nesse evento a gente conta com a presença de 3 docentes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da Unicamp, que são o professor doutor Daniel Fábio Cauano, a professora doutora Wanda Pereira Almeida e a professora doutora Thaís Freire Galvão. Eu vou dar uma breve introdução sobre a carreira deles para a gente conhecer melhor um pouco de cada. O professor Daniel, ele possui graduação em farmácia bioquímica, mestrado em ciências farmacêuticas e doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo. A professora Wanda possui graduação em farmácia pela UFRJ, mestrado em química de produtos naturais e doutorado em ciência pela UFRJ e pós-doutorado pela Unicamp. A professora Thais é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Amazonas, é mestre em efetividade em saúde baseada em evidências pela Universidade Federal de São Paulo e é doutora em ciências da saúde na Universidade de Brasília. Nós, do Centro Acadêmico, agradecemos a disponibilidade dos professores nesse encontro e agora eu vou passar a fala para a Brenda, que vai explicar mais ou menos como que vai acontecer esse bate-papo. Obrigado. Bom, pessoal, antes da gente começar a apresentação, a gente pede, por favor, para vocês manterem os microfones desligados e a câmera também, para não ter nenhum tipo de interferência. E para fazer perguntas, é só vocês acessarem o site que a gente está mandando aqui no chat, ou colocarem o código, e ali você já é direcionado diretamente para fazer qualquer tipo de pergunta que vão ser respondidas no final das falas dos professores, ok? Então eu passo minha palavra agora para a professora Wanda. Olá, boa noite a todos, todos e todas. Eu gostaria muito de agradecer ao Cafarma a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema tão polêmico e na companhia de meus colegas, os professores Daniel e Thaís. Bom, a cloroquina em si é, de fato, no tratamento da Covid, uma questão muito polêmica, né? Essa estratégia de utilizar um fármaco conhecido para tratar uma outra doença é bastante utilizada em química medicinal, está ganhando importância cada vez maior, e ela é denominada reposicionamento de fármacos, ou ainda uso off-label, ou ainda segundo uso. O que é importante? O importante é que quando você usa um fármaco que já é conhecido, você sabe muito sobre ele. E o processo de desenvolvimento de fármacos é um processo muito longo. E você já conhecendo essa substância, você vai ganhar tempo no que se refere ao processo de absorção, de metabolização, o processo de eliminação, os efeitos adversos, as formulações, tudo isso está pronto para ser conhecido. Então, o que acontece? Minha palavra agora você para a vai ter aí um ganho de tempo. Olá, no caso, você, para utilizar, pegar muito de agradecer e reposicionar, ao Cafarma a oportunidade, acho que a gente tem uma interferência, falar um pouquinho sobre esse tema tão polêmico, no caso, e na companhia dessa interferência aí, né, mas eu vou tentar continuar. Muito bem. Então, esse reposicionamento de fármacos para uma outra doença, ela vai exigir uma... Obrigada, gente. Desculpa aí. Bom, então, esse reposicionamento para um segundo uso vai exigir que essa substância, que já é conhecida para uma doença, ela seja testada frente a marcadores bioquímicos dessa nova doença que você está estudando. Os ensaios, chamados de ensaios em vivo, utilizando animais, eles devem ser realizados. Os estudos clínicos randomizados, eles têm que ser realizados. Para cada uma dessas etapas, ensaios in vitro, que são aqueles em laboratório, ensaios biológicos, né, em geral, os ensaios em vivo e os ensaios clínicos, eles têm que seguir alguns protocolos, alguns procedimentos. Para quê? Para que você possa ter uma evidência clínica e, a partir dali, utilizar isso, preparar um protocolo terapêutico,
né? Eu não vou entrar em detalhe agora nessas evidências, mas depois a gente pode voltar a esse assunto com os meus colegas. Essa estratégia, enfim, é muito conhecida. Tem o exemplo do ácido acetilsalicílico, que é o quê? Para dor e febre, né? Só que esse ácido acetilsalicílico, ele também é utilizado no protocolo de pacientes hipertensos ou com risco de infarto e acidentes vasculares, né? Então, isso é segundo uso. Qual é a questão? A questão é que tem que ter um critério. No caso da cloroquina, o que a gente observa? Tem um estudo relatado de 2007 dizendo que a cloroquina inibe a entrada do vírus, né, na célula e, baseado num estudo in vitro, outros grupos, como grupos chineses também da Grã-Bretanha, resolveram investigar a cloroquina no tratamento da Covid-19. O problema é a forma como esses estudos foram realizados e que não levaram em consideração alguns problemas relacionados com a cloroquina. Por exemplo, a sua metabolização. A cloroquina ela é metabolizada por diversas isoformas do CYP450. E um dos estudos que foi feito na França, na verdade, um dos protocolos, utilizou cloroquina com ritonavir. Ritonavir é um potente inibidor da CYP3A4. Então, o que aconteceu? Você teve aí um aumento da concentração sérica de cloroquina, uma vez que ela não foi metabolizada e não foi eliminada, né? Então, outro problema que a gente observou também, a associação da cloroquina com azitromicina. A cloroquina, ela tem os seus efeitos adversos típicos, tem efeitos no trato gastrointestinal que acabam se acomodando. Mas a cloroquina, ela tem também um problema relacionado à arritmia, ela prolonga o chamado intervalo QT. Eu não vou entrar em detalhes, mas seria mais ou menos o intervalo entre despolarização e repolarização ventricular. Quando você aumenta esse intervalo, você acaba tornando o indivíduo vulnerável a uma taquicardia ventricular, que pode levar, né, à morte súbita. Então, é um problema bastante grave. Só que esse efeito adverso, ele não é um efeito tão comum, mas é um efeito que pode colocar o paciente em risco se existirem outros fatores. Lembrem-se, o efeito de um medicamento nunca vai ser o resultado só do medicamento. É um resultado do efeito do medicamento e do paciente. Tá? Então, se ele já tem vários fatores de risco, nessa questão aí da arritmia, do aumento, do prolongamento do intervalo QT, nós temos o chamado score de Teasdale. Tá? Esse score ele vai pontuando os fatores de risco. Então, o uso de mais de um medicamento que prolonga o intervalo QT, idade acima de 60 anos, na verdade, acho que 68, se não estou enganado, uso de diuréticos de alça, potássio baixo. Então, tem uma série de coisas que vão aumentar esse risco. E no caso específico da Covid, como é que está sendo esse protocolo? Associado com azitromicina, que é outro fármaco conhecidamente capaz de aumentar, prolongar esse intervalo QT. Então, o que eu queria colocar sobre a questão da cloroquina é que ela entrou nesse protocolo da Covid-19, tem a questão da urgência, do desespero, isso é compreensível. Os estudos com a cloroquina, eles devem ser aprimorados, seguindo determinados métodos, tá? Não é assim do jeito que está. Tem que ter uma atenção especial a essas interações medicamentosas, principalmente com a azitromicina, né? Porque vai ter um risco maior aumentado desse intervalo QT. Porque senão, gente, o que acontece? Você não pode pegar um saquinho de medicamentos e entregar como se fosse saquinho de bala, sabe? Daquelas festas de São Cosme e Damião. Você não pode entregar isso. A responsabilidade de administrar a cloroquina é do médico junto com o paciente, que eles têm que estar em acordo, tá bom? Então, assim,
não é uma decisão política, é uma decisão técnica e científica, está a cargo do médico e do paciente, tá? Por conta desses riscos. Esses fatores de risco precisam ser avaliados, tá? Então, eu queria, assim, encerrar essa introdução, porque a gente vai discutir ainda, falando para vocês o seguinte: a questão da automedicação, ela não deve existir. A gente não deve se automedicar. Quem tem doença autoimune e usa cloroquina por prescrição médica, não precisa parar, porque a gente está falando que a cloroquina tem um uso muito arriscado. Não se trata disso. Esse paciente com essa doença autoimune, ela tem sim um risco, mas é um risco extremamente baixo, tá bom? Então, não se automediquem e usem o sistema de profilaxia, porque não tem um medicamento ainda efetivo e específico para a Covid-19, tá bom? Então, eu vou devolver a palavra ao mediador, que eu acho que é a Brenda, para que a professora Thaís possa fazer as suas considerações e o professor Daniel, tá bom? Muito obrigada. Oi? Já vou direto? Acredito que sim, Thaís. Pode ir, professora. Obrigada, professora Wanda. Foi ótima a introdução que a professora Wanda deu. Bom, primeiro, boa noite, obrigada pela presença de todos. Vi aqui a lista de participantes, tem vários alunos que estão no estágio, pessoas que eu estou com muita saudade. Também falar da saudade que a gente tem do Pedro, né? Um aluno muito querido que a gente perdeu recentemente. E, bom, o que eu quero contribuir aqui para a gente pensar junto como que a gente chega da molécula, de como a professora Wanda estava falando, do racional, né, de toda essa ideia que a gente tem de como uma substância funciona, até a gente ter a coragem de aplicar essa substância em populações, né, porque uma questão é eu trabalhar num ambiente extremamente controlado ou ali fazendo racional de como que aquela molécula vai interagir, enfim, fazendo uma parte de planejamento até, enfim, aplicar em seres vivos até chegar nos seres humanos, né? Então, eu queria que vocês pensassem comigo, né? Então, primeiro, toda a ideia que a gente tem, ela vai partir exatamente disso, ela vai partir de um racional fisiopatológico, um racional de como que isso vai funcionar, e aí eu venho com hipóteses e tento comprová-las, né? Então, o conhecimento é aditivo, né? E a gente vai testando, vai tentando verificar se funcionam, e até se comprovar de fato ou refutar aquela ideia, né? Então, é muito importante nesse sentido, né? O conhecimento científico que venha a ser dada a publicação de coisas que não funcionam. Já entrando no caso específico da cloroquina, um dos primeiros ensaios clínicos após essas hipóteses que a professora Wanda trouxe foi feito lá em Manaus, né? Na cidade de onde eu vim, que o ensaio clínico que eles estavam fazendo teve que ser interrompido, né, porque estava causando muito efeito adverso. Então, quando se testou aquela hipótese num grande número de pessoas, se observou que tinha pessoas sofrendo com reações adversas, a mortalidade não estava diminuindo em relação a quem não estava se tratando, como também tinha um risco maior de morte pelos eventos adversos, né? Assim que surgiu essa questão da hidroxicloroquina via ser endossada pelo presidente dos Estados Unidos, teve vários relatos de pessoas que foram tomar profilaticamente e morreram dessa reação adversa sem nem sequer ter Covid, né? Mas, enfim, então, se a gente for só a partir do racional, então, a questão da cloroquina, teve lá o racional que a professora Wanda mencionou, né, de saber que poderia ter uma atividade antiviral, e aí, então, fomos testar em humanos, os primeiros estudos já mostraram que não tinha efetividade. Mas se a gente for pensar, por exemplo, que essa doença, né, que até pouco tempo a gente imaginava que ela era de curta duração, enfim, é uma doença que em algumas pessoas pode desencadear processos trombóticos, é uma doença principalmente inflamatória. Então, se eu for ficar pensando em inflamação, só por esse racional, o que eu vou fazer? Vou dar um anti-inflamatório. Então, as pessoas que começaram a utilizar corticoide, por exemplo, pensando nisso, em diminuir a nossa resposta imune,
essa resposta inflamatória, ao mesmo tempo, quando você está dando o corticoide, a pessoa vai ter também a diminuição de qualquer resposta dela, a parte imunológica dela toda vai ser bastante suprimida. Então, se por um lado eu evito essa reação inflamatória exacerbada do organismo lá no pulmão, eu posso estar evitando que o organismo se proteja, né? Então, quando uma molécula entra no nosso organismo, ela não vai ficar contida aquela área que a gente imaginou, né? Do mesmo jeito que o vírus também, que em primeiro lugar é um vírus respiratório, mas que nós vimos aí que ele pode ser encontrado no cérebro e outros fluidos, enfim. Então, então assim, esse racional, né, a gente pensa assim, esse racional vai dar certo, como a Giovana comentou aqui, mas, e aí quando foi aplicar nas pessoas, então já concluindo essa ideia, se observou que as pessoas que estavam tomando corticoide, aquelas que estavam internadas, tinham maior mortalidade. Então, a gente nem ouviu falar muito disso, de corticoide, nem ficou esse hype todo para o corticoide. E aí eu quero comentar aqui com vocês só uma coisinha. Cadê, meu Deus? Aqui. Quero só mostrar para a gente pensar junto por que a gente precisa dessas pesquisas, né? Bom, era um gráficozinho que eu queria mostrar aqui para vocês. Eu não sei se está habilitada o compartilhamento. Acho que está, né? Tá sim, professora, é só apresentar a tela. É que eu quero mostrar só, enfim. Parece aqueles velhos, né? A gente acha que a gente é super moderno. Bom, vou colocar a tela inteira e aí eu vou... Essa daqui. Pronto, deve estar aparecendo o Chrome aí, né? Sim, tá aparecendo. Tá. E agora vem aqui esse PowerPointzinho. Bom, é que assim, se a gente fica só nesse racional, só nessa questão de, deve funcionar... Tá aparecendo um PowerPoint agora, né? Sim. Então, assim, gente, o nosso organismo, né, a gente vem evoluindo já há alguns milênios, e nós temos defesas internas, como nesse exemplo que eu dei de corticoide, né? Então, o corticoide aí vai estar suprimindo a nossa resposta imunológica, que é o que vai fazer com que a gente consiga se libertar dessa infecção, né, do Covid. Mas, antigamente, vamos pensar aí há 100 anos atrás, quando a gente teve a gripe espanhola, né? A gente nem sequer tinha antibiótico naquela época, né? Então, o antibiótico veio surgir ali pela Segunda Guerra Mundial, com a penicilina, né? E todas as pessoas, então, que tinham infecção bacteriana, né? Eu dei um exemplo da gripe espanhola, mas vamos pensar aí numa infecção, uma pneumonia. Todo mundo que tinha pneumonia morria? Todo mundo que tinha essa doença chegava a morrer? Não, porque ou a doença é autolimitada, ela tem uma história natural, e também nós temos o nosso biológico, o nosso racional. Então, por isso que também os determinantes sociais, né, da saúde são tão importantes. Então, a nutrição, a higiene, o acesso à saúde, enfim... Esse baseline da pessoa conta muito. Então, aqui em azul está marcado como que pode ter melhora em 4 situações, né? Então, aqui o azulzinho seria a nossa história natural. Simplesmente, quando eu tenho uma infecção, quando eu tenho uma doença, eu posso vir a me curar, porque o meu organismo respondeu e porque a doença também pode ser autolimitada. Um outro ponto que está aqui, que está com esse nome meio esquisitinho, é o efeito Hawthorne, que a gente pode chamar de efeito Big Brother, que é quando a gente está sendo observado. Então, se nós estamos em um estudo, a gente se comporta de um modo diferente. Então, imaginem que tem algum fármaco, pode ser cloroquina ou um outro medicamento, que a Unicamp vai começar a testar. E a gente vai se voluntariar, ou a vacina. Enfim, um medicamento que vai ser testado. As pessoas que vão se voluntariar, elas são um pouquinho diferentes da realidade, são pessoas mais proativas, são pessoas que têm esse compromisso social todo, têm uma fé muito grande, né? E elas estão sendo observadas, tem um pesquisador ali olhando elas e perguntando, você está bem? Como é que você está? Você está passando bem, né? Então, só essa interferência do momento de pesquisa, que é o efeito Big Brother aí, que é esse nome de efeito Hawthorne,
Depois eu posso contar melhor um pouquinho a historinha de onde veio esse nome, que é o nome de um bairro lá de Chicago, onde foi feito um experimento e se observou isso, que as pessoas melhoravam só por causa do experimento. E aí depois eu tenho o efeito placebo, que é o efeito de eu estar tomando alguma coisa, né? Então, há uma questão aí, por exemplo, com a medicina alternativa, né, com os medicamentos que são de origem tradicional, os medicamentos homeopáticos, por exemplo, que são efetivos sim, funcionam sim, mas se você for olhar pela molécula dele, enfim, ele não tem por que funcionar. Mas qual é o efeito dele? É uma consulta que dura 1 hora e meia, é um toque, é uma atenção, e é aquela religiosidade em estar tomando ali aquele medicamento de tempos em tempos, né? Que aí é o efeito placebo. E por último, ali por último, que a gente teria o efeito do tratamento. Então, eu preciso zerar todos esses efeitos para eu conseguir verificar o efeito do medicamento, né? Então, nesse aspecto que os ensaios clínicos são essenciais para esse momento. Então, o ensaio clínico que foi realizado lá em Manaus, ele foi interrompido, porque já se mostrou precocemente que ele estava causando danos às pessoas. E, por outro lado, o estudo mais recente, o estudo maior, que mais tem comprovado e está fazendo até outros ensaios clínicos serem interrompidos, é um estudo observacional, é um estudo de coorte. Qual a diferença nesse caso? A gente vai ter aí pessoas tratadas e não tratadas, mas a gente não vai ter aí o placebo. Não vai ter um grupo que vai estar tomando um medicamento acreditando que está tomando, né? E a formação dos grupos também não foi feita por sorteio. Então, ele é um estudo observacional que nos traz essa evidência com uma população de quase 100 mil pessoas em mais de 600 hospitais. Então, pelo tamanho dele, pela robustez, pelo racional que a gente já acumulou com ensaios clínicos menores que não foram efetivos, nós tendemos a acreditar que as evidências são muito fortes, no sentido de mostrar que a cloroquina e a hidroxicloroquina não só não funcionam, como causam mais danos. Já encerrando aí a minha fala, eu queria que a gente também pensasse como que a gente consegue sair, né? A gente está no meio de uma pandemia, tomar decisão não é fácil. Em momentos de calmaria, quando a gente tem um momento desse, que as emoções ficam muito à flor da pele, a gente precisa entender a importância de nós termos investimentos contínuos em pesquisa, em educação pública e em pesquisa, porque é isso que vai nos dar o racional de conseguir propor estudos e rapidamente descartar ou adotar questões que funcionam. Um outro aspecto aí que eu acho que a gente precisa ver quando a gente olha aqui para a história natural, né, é que nós temos medidas farmacológicas e nós temos medidas não farmacológicas. A Covid-19 é uma doença muito perigosa, letal, e que a forma que nós temos de evitar essa doença é com isolamento social. Então, a melhor forma de nós tratarmos essa doença é garantir recursos para que todas as pessoas fiquem em casa, e não só aqueles mais privilegiados, que é o nosso caso, né? No caso aí que estamos na educação pública, enfim, que é a maioria do nosso público aqui. Mas o dinheiro chegando nas pessoas é a principal intervenção, para que elas fiquem calmas de poder ficar em casa, como também, à medida que é detectado um caso, esse caso e todos os comunicantes sejam rastreados, para que aí sim o teste faça sentido. Não adianta eu fazer teste com quem está hospitalizado. Eu preciso saber quem é o caso silencioso que está espalhando, né? Então, essas intervenções já foram usadas e aplicadas em outros países, né? Nós temos países como a Nova Zelândia, que conseguiu zerar a doença, né? Temos o Vietnã também, então países de alta renda, de baixa renda, né? Que por aplicar essas medidas e simplesmente trazer a paz, a calma, o estado de bem-estar social, para que todas as vidas de fato importem, né? Essa foi a saída da pandemia. Por outro lado, quando a gente coloca essa fala, temos um medicamento, todo mundo tende a acreditar que a coisa não é tão perigosa. Agora, deixa eu falar uma novidade para vocês. Câncer tem tratamento. Vocês querem pegar câncer? Então, assim, não é porque tem um tratamento que quer dizer que esse tratamento é bom e nem que ele é efetivo, né? Então, de novo aí, a gente pode tratar uma doença com medidas farmacológicas e com medidas não farmacológicas. E o melhor mesmo é não sofrer, é não ter a doença, né?
E aí, já encerrando, para quem não conhece, eu gostaria de convidar vocês a fazerem esse curso, Saúde Baseada em Evidências. É um curso gratuito no Coursera. E, mais recentemente, nós lançamos um mais avançado, que é o de revisão sistemática e meta-análise, que também está disponível aqui no Coursera, nessa plataforma, tá bom? Obrigada, passo a palavra. Bom, boa noite, pessoal. Agradeço aí o João pela introdução, a Brenda, a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. E para mim, como professor, isso é uma das coisas mais importantes que eu posso fazer, que junto a vocês é tentar levar um pouquinho para a sociedade o conhecimento que a gente tem enquanto professores. Eu gostaria de fazer essa breve introdução, focando a minha fala um pouquinho sobre as alternativas que a gente tem à cloroquina, né? E, portanto, a gente vai precisar conhecer um pouquinho, discutir um pouquinho o ciclo de vida do vírus, do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa o Covid-19, para a gente poder ter esse melhor embasamento. Eu vou tentar ser o mais didático possível, vocês me perdoem se eu usar figuras de linguagem muito simples, mas eu acho que, além da gente conseguir se comunicar entre nós, que somos profissionais de saúde, a gente também tem que adotar uma linguagem para poder repassar esses exemplos para o resto da população, para os nossos amigos, familiares, então eu vou tomar essa liberdade. Bom, uma vez que a pessoa ela entra em contato com o vírus, né, seja por outra pessoa espirrando ou tocando e levando a mão ao nariz, esse vírus, que é o vírus que causa o Covid-19, o SARS-CoV-2, ele entra em contato com as nossas células pulmonares, né? E nessas células pulmonares a gente vai ter uma proteína de superfície que a gente chama de ECA2. Quem já estudou farmaco ou mesmo QF, a gente fala muito sobre a ECA, né, que ela é um alvo para, ao inibindo a ECA, a enzima conversora de angiotensina, a gente consegue diminuir a pressão arterial. Essa ECA2, ela tem uma função inversa à ECA que a gente conhece. Na verdade, ela vai produzir compostos que vão causar hipotensão, vão relaxar a musculatura vascular. Portanto, não funciona a gente dar captopril, enalapril para essas pessoas para tentar inibir esse processo de fusão. Esse vírus, então, vocês já viram no jornal, ele parece uma mamona, né? Ele tem aquelas espinhinhas, esses espículas que interagem com a ECA2, e uma vez que esse processo acontece, na nossa superfície celular a gente tem uma protease que vai clivar esse complexo e vai trazer esse vírus para dentro, vai fazer o processo de endocitose, né? Uma vez que esse vírus entra, a gente vai formar ali, ele vai ficar no nosso endossomo, que é extremamente ácido, e esse endossomo ele tem algumas proteases que são feitas para atuar nesse pH extremamente ácido. Essas proteases elas vão quebrar tanto aquele envelope viral mais externo, quanto o capsídeo, que é uma capa que protege o RNA do vírus, né? O vírus, o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA semelhante, por exemplo, ao vírus da hepatite C, e diferente, por exemplo, do vírus da herpes, que é um vírus que tem DNA como material genético. Como a Wanda já falou, a cloroquina, então, ela atua nesses dois passos. Primeiro, ela vai atrapalhar esse processo de interação do SARS-CoV-2 com a ECA2, e também ela vai se acumular nesse endossomo para aumentar o pH. Então, ela vai dificultar a clivagem desses capsídeos, desses envelopes proteicos, para o vírus liberar o seu material genético. A questão é que a gente tem N outros fármacos in vitro que fazem o mesmo tipo de efeito. Por exemplo, a clozapina, que é um antipsicótico, faz isso. O verapamil, que é um antiarrítmico, tem essa função. A mildarona também. E todos esses três fármacos estão em estudo clínico para avaliar a eficácia deles, contra o SARS-CoV-2. Uma vez que o RNA ele é liberado, então, no citoplasma, né, o vírus ele traz uma enzima que se chama RNA polimerase, e o que ela vai fazer vai ser várias cópias desse RNA, para que esses RNAs eles monopolicem o nosso ribossomo, que é a estrutura que produz as nossas proteínas, para produzir as proteínas virais, né? Então, ele vai hackear o nosso ribossomo para que a célula deixe de produzir suas próprias proteínas e produza só as proteínas virais.
Um dos fármacos mais promissores que a gente tem, vocês devem ter visto no jornal, é o Remdesivir. O Remdesivir, ele é justamente um inibidor dessa RNA polimerase viral, né? Ele foi desenvolvido para hepatite C, não foi muito efetivo, mas logo ele foi reposicionado para o Ebola e é importante que a gente diga que existem outros coronavírus, como o próprio SARS, né, que é o vírus que causa a síndrome respiratória aguda grave, ele já é conhecido desde 2002 e o Remdesivir já tinha mostrado a atividade contra o vírus da SARS e contra o vírus da MERS, que causou uma epidemia lá no Oriente Médio, os dois mataram cerca de 1.000 pessoas, bem menor a mortalidade do total de pessoas afetadas do que hoje, né? E existem estudos que mostram que o Remdesivir ele consegue diminuir, então, o tempo de internação médio de 15 dias para 11 dias. Para a gente que está precisando de leito de UTI, respiradores, vocês imaginam o que isso pode promover de benefício para a sociedade, né? Bom, uma vez então que essas proteínas elas são sintetizadas, o vírus ele vai sintetizar todas as suas proteínas num grande bloco, né? Eu costumo falar que é como quando vocês vão no açougue e compram uma linguiça. A linguiça ela vem toda unida, né? E você precisa cortar os gominhos da linguiça para colocar na churrasqueira e fazer o seu churrasco. Quem faz isso é uma enzima chamada de protease, que é a enzima que o vírus traz e reconhece os pontos certinhos onde esse polipeptídeo viral ele precisa ser clivado para gerar as proteínas do capsídeo, a RNA polimerase, as próprias proteases, assim por diante. A gente tem estudos em andamento com ritonavir e lopinavir, que são inibidores de proteases do HIV, eles não foram muito efetivos. A gente teve associação com alguns fármacos para hepatite C, por exemplo, interferon, e aí parece que a efetividade melhorou um pouco. Mas o que a gente precisa falar é que na academia, desde 2002, quando a gente teve a pandemia da SARS, a epidemia, perdão, foi uma epidemia muito mais localizada, a gente já tem inibidores desenvolvidos e eles têm uma potência fantástica, né? E esse vírus da SARS, ele tem o seu genoma 80% semelhante ao vírus do SARS-CoV-2. Então, seriam compostos muito promissores se a gente tivesse tido tempo e as indústrias tivessem tido interesse de fazer os estudos clínicos para mostrar que eles têm boa farmacocinética e não causam toxicidade nos estudos com humanos, né? Mas infelizmente a gente não teve essa oportunidade, então a gente tem que atentar para os fármacos que tem no mercado. Bom, uma vez que essas proteínas são todas separadas, a gente tem o processo inverso, elas compõem a partícula viral que vai até a membrana, se funde e esse vírus ele é liberado no meio externo para infectar outra célula, né? Acontece que em alguns casos, e é isso eu vou complementar a fala da Thaís um pouco, a célula pulmonar ela acaba se rompendo, né? E aí você tem a liberação do conteúdo intracelular e isso vai sinalizar para o nosso organismo o processo de infecção viral e a gente tem, então, aí a resposta inflamatória, que é o que a Thaís comentou. O que a gente não sabe ainda muito bem por quê é que em algumas pessoas essa atividade inflamatória ela é muito benéfica, ela é direcionada, ela vai ali, ela mata o vírus, mas em algumas pessoas essa reação inflamatória ela é desproporcional. É o que a gente chama de tempestade inflamatória de citocinas. O organismo ele vai reagir tão desproporcionalmente ao vírus que essas citocinas elas vão acabar destruindo o epitélio pulmonar e podem ir para a circulação, destruir rim, fígado, coração, levar à falência múltipla de órgãos, né? Por isso que vocês veem que algumas pessoas evoluem tão mal, são entubadas e vão a óbitos, e em outros praticamente a pessoa não tem sintoma algum. É importante a gente colocar essa diferenciação, porque, por um ponto, não faz tanto sentido a gente usar a cloroquina ou qualquer medicamento quando o paciente já está em estado terminal, onde ele já teve essa destruição do epitélio pulmonar e a chance de recuperação dele é muito menor.
O ideal seria que a gente usasse esse medicamento em estados mais leves, onde ele pudesse funcionar como profilático e não deixar que o paciente evoluísse para essas situações mais graves que eu falei para vocês, já que a gente não consegue discernir, olhando para mim, ou para a Brenda, ou para o João, quem vai evoluir bem e quem não vai evoluir de uma forma saudável, né? A infecção viral. O problema é que se a gente tem que usar esse medicamento como se fosse um profilático, não faz sentido usar um medicamento que pode causar cegueira, dano cardíaco, convulsão e até morte, como a cloroquina e hidroxicloroquina, né? Então, na realidade, essa polêmica, entre aspas, que a gente tem, ela é uma polêmica que ela é embasada entre uma contraposição entre acreditar que a cloroquina ela funciona, ou seja, entre fé, religião e entre ciência, né? E se vocês me derem oportunidade na parte de perguntas, eu gostaria de desenvolver mais esse assunto com vocês, porque eu acho essencial para a gente poder ter o correto entendimento de como funciona. Mas, de forma geral, o que a gente está fazendo hoje é dar um rosário de cloroquina para as pessoas e falando o seguinte: podem ir trabalhar, que se vocês ficarem doentes, a gente tem um medicamento para curá-los, sendo que todas as evidências já mostram que essa cloroquina faz mais mal do que bem e não é efetiva. Então é isso, eu gostaria de agradecer e se vocês nos derem a oportunidade, a gente volta a aprofundar essa discussão mais política, mais filosófica na parte das perguntas. Obrigado. Obrigada, professor. Bom, pessoal, só para reforçar, a gente já mandou aqui no chat, vocês podem fazer perguntas nesse link que a gente está encaminhando. A professora Wanda pediu, né, para passar a última palavra para ela terminar. E logo depois a gente vai passar para vocês, então, as perguntas que foram feitas, tá bom? Bom, pessoal, olá. Então, assim, eu gostaria de agradecer também aos meus colegas, né? Sempre uma aula com esses dois. E, assim, para fechar isso mesmo, né? Acho que a conclusão que a gente chega é que, de fato, essa cloroquina, ela não é efetiva. Ela poderia ser efetiva se esses estudos fossem levados adiante. Mas a alta toxicidade dela, principalmente associada a outros medicamentos, é uma questão muito grave. E as evidências clínicas, elas não estão baseadas em estudos que seguiram uma metodologia científica, né? O Daniel colocou aí muito bem a questão de usar politicamente, porque usar politicamente, você querer administrar uma cloroquina, distribuir cloroquina para que as pessoas saiam para o trabalho achando que estão protegidas. Esse é um erro muito grande. Então, o que a gente precisa é de mais respeito com a ciência, tá? É mais respeito com o SUS, porque na hora que, vamos dizer assim, a situação fica de emergência mesmo, né? Nessa hora, a gente precisa desse SUS. Então, não vamos esquecer disso, lembrar dos profissionais de saúde que estão na frente, né? Na linha de frente, se arriscando, e a gente não pode, de jeito nenhum, permitir que essa decisão ou não de usar um medicamento seja uma decisão política baseada em estudos in vitro. Porque o único estudo que tem consistente foram os estudos in vitro, mas conforme a cloroquina, e de acordo com o que o professor Daniel destacou muito bem, existem outros medicamentos, tá bom? Então, a nossa questão agora é se proteger, ficar em casa, seguir o uso correto, né? Também não adianta você usar máscara de maneira incorreta, mas realmente você tem que ouvir o que a ciência diz. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento que estiver ao meu alcance. Muito obrigada pela participação e aos meus queridos colegas pelo aprendizado. Boa noite. Vandinha, posso complementar? Claro. Então, por mais que os in vitro foram promissores, os outros, por exemplo, essa coorte aí, esse estudo, ele não foi interrompido, foram 100 mil pacientes, foram 90 e poucos mil. Então, assim, a gente já tem evidência que não funciona.
Só que, na verdade, a gente, na era da pós-verdade, a gente escolhe aquilo que a gente quer ouvir, né? E os estudos em humanos já estão bem claros em dizer não funciona. Os ensaios clínicos que tiveram que ser interrompidos foi porque, estatisticamente, estava causando mais dano. Não foi até o fim, mas já tinha evidência que não funcionava, né? Então, só para a gente, assim, a gente já sabe que não funciona. E a outra questão, né? Além da gente estar expondo as pessoas a esse risco, é que a gente está gastando dinheiro com isso. Então, e esse dinheiro poderia ir para famílias que precisam para ficar calma em casa, né? Nós que temos direitos trabalhistas, a gente já fica ansioso de ficar em casa, né? Imagina quem tem dificuldade de entender o que é que vai ser do dia de amanhã, o que é que vai conseguir comer e dar de comer para os seus filhos, né? Então, só complementando. Mas sim, acho que a gente foi bem legal, ficou bem afinadinho. Agora, passar a palavra para a organização aí. Bom, a Brenda passou, a gente também, sou o Iago, prazer. Eu vou projetar algumas perguntas aqui que foram feitas, inclusive peço colaboração se alguém quiser ler também junto comigo. Mas a gente tem 16 perguntas e a ideia também é que eles funcionem com votação. Então, quem clicar no joinha aí, a pergunta vai subindo. E a primeira pergunta assim, que foi mais votada aqui vi críticas sobre estudos que condenam o uso da cloroquina. Alegavam que a análise estatística era inadequada, assim como a interpretação dos dados. Podem comentar sobre isso? Esse último estudo, né, do Lancet. Então, as críticas, né? Eu vi as críticas. O estudo é bem robusto, assim, por mais que eles tivessem feito alguma análise inadequada, assim, só o número, se eles nem tivessem ajustado, assim, claro que a gente precisa fazer os ajustes estatísticos, enfim. Mas uma parte das críticas pediu o banco de dados aberto e a revista publicou. Os autores deram o banco está lá, quem quiser baixar e ver. Claro que não vai conseguir pegar o dado identificado de paciente, mas eles corrigiram o erro que foi percebido e também disponibilizaram o banco de dados aberto. Então, que isso é uma outra questão que a gente fala em ciência, que é a ciência aberta. Eu não posso estar aí só escrever no meu artigo tudo aquilo as pessoas só confiarem. O ideal é que o banco de dados também fique aberto para que outros grupos tanto confirmem o que eu digo, quanto façam outras análises, complementem, né? Quem trabalha com pesquisas secundárias, ou seja, estudos em cima de estudos, esse banco de dados é muito precioso. Obrigado pela resposta, professora. Se a professora Wanda ou o professor Daniel também quiserem complementar. Bom, eu só vou lembrar que esse estudo é um estudo observacional, né? Esse com os 96 mil pacientes. Então, eles não foram lá e fizeram, eles coletaram os dados. Eu vi, sim, as críticas, né? Mas é aquilo que a Thaís falou, os dados foram disponibilizados. E o que a gente tem lá de disponibilizado só confirma a nossa proposta, né, de uma evidência muito ruim. Não, realmente não há como botar fé na cloroquina como um fármaco aí para tratar a Covid, infelizmente, né? Quem dera, né? É isso, gente. Bom, de forma muito rápida, o que a gente está fazendo é contrapor um estudo in vitro que foi realizado, é importante que a gente frise, em células renais de cães, não foram nem células epiteliais, já que essas células renais elas também expressam ECA2 na sua superfície. Com um estudo que envolve dezenas de milhares de pessoas e prova que a cloroquina ela não só não é efetiva, como ela leva a um percentual de complicação muito maior. Então, não tem discussão. Eu acho que o que tem aí é uma contraposição ideológica e, na minha opinião, eu acho que é essa a questão principal. Por mais que o estudo não seja perfeito, ele é robusto o suficiente para orientar a própria OMS, que suspendeu, depois desse estudo, né, a maioria dos ensaios clínicos com cloroquina ao redor do mundo. Muito obrigado. Bom, Gente, obrigado.
Eu estou vendo aí já a segunda pergunta, já fico preocupada. Bom, eu realmente posso me adiantar um pouco, não vou falar muito não, depois os meus colegas complementam. Eu acredito sim que tenha um interesse político, como aparecer como um salvador da pátria, né? Econômico, eu acho que sim, eu acho muito estranho que um governante venha sacudir caixinhas, né, do medicamento e dizer que aquilo ali vai garantir, né? É triste, porque isso, um líder, ele deveria despertar a confiança das pessoas. E, infelizmente, ele desperta a confiança de alguns nesse sentido. Tá? Não cabe aqui para mim fazer esse tipo de crítica, mas eu acho que ele desperta a confiança de alguns que acham que tem que ir para a rua mesmo, porque esse medicamento vai salvar, e a gente sabe que isso não é verdade. Existe um desrespeito, sim, a essa a ciência, o que a ciência coloca sobre a cloroquina, tá? Infelizmente, a gente não tem a comprovação, né? A gente tem o que parece, tá bom? Vou deixar os outros comentarem aí. Wanda, eu concordo contigo e eu acho que, na verdade, ele entendeu uma coisa que nós, farmacêuticos ou estudantes de farmácia, ainda não entendemos, né? É que na medida que a gente diz, tem tratamento, todo mundo respira aliviado. E a gente precisa ver a efetividade desses tratamentos. Então, nós temos muitas moléculas no mercado que estão aí, dão a falsa sensação de que são doenças tratáveis e não são. E já complementando, o Clóvis deu uma furadinha de fila, botou aqui no chat, mas me chamou a atenção, ele falou, como é que estão os tratamentos para a cura da Covid? Aí eu quero perguntar de vocês, como é que estão os tratamentos para a cura da AIDS, para a cura da dengue, né? Então, assim, tem coisa, gente, que não tem cura, né? E a gente tem que meio que aceitar isso. E essa doença, ela é potencialmente letal em jovem, em velho, em mulher, em criança, enfim. Então, o tratamento dessa doença é não pegar essa doença, porque a gente não sabe quem vai morrer. E nós não podemos ter simplesmente cidadãos de diferentes classes. Tem um grupo que pode morrer e tem outro grupo que não pode morrer. Isso é muito sério. A gente trabalhar na saúde, se empolgar com caixinha, com comprimido, com molécula, quando a cura está aí para todo mundo. Ela tem que estar aí para todo mundo. A cura não vamos pegar essa doença, vamos ficar quietinho, vamos aprender a jogar xadrez, vamos fazer, ou escrever um livro, enfim, ou ler. Não interessa o que a gente vai fazer, a gente vai se salvar. Porque a gente consegue perfeitamente falar assim, não, o Remdesivir, que o Dani falou. O tratamento do Remdesivir, gente, é milhares de dólares. Um tratamento para diminuir, em média, 3 dias de internação. Então, assim, a gente consegue gastar esse dinheiro em um medicamento que vai acumular o capital ali numa empresa, enfim, tal, e vai ocupar uma vaga de UTI e vai contaminar um profissional da saúde que está na linha de frente, a gente acha super de boa gastar 60 mil reais com um medicamento, mas a gente não consegue achar que socialmente nós temos que dar recursos para as pessoas, né? Então, é uma questão muito séria e nós, profissionais da saúde, simplesmente, é claro, né, a gente não vai se expor, se revoltar, mas fica esse questionamento, né? A gente vai só ficar acreditando nas caixinhas, enquanto a gente sabe que, na verdade, o que é efetivo é não ter a doença, né? Então, a cura está aí, já foi descoberta e outros países conseguiram vencer. A cura é isolamento social. Olha, pessoal, eu vou pedir licença para falar um pouquinho sobre religião. Eu sei que cada um tem sua fé, né? Abre Mas... a câmera, Dani, para o pessoal te ver. Tá, vou abrir, desculpa. Eu vou pedir licença para falar um pouquinho sobre religião, esse binômio de religião e ciência. Eu peço que vocês entendam que eu não estou aqui tentando impor nada a ninguém, eu nem sou especialista em teologia, em filosofia, em nada. Por favor, fiquem livres para discordar completamente do que eu vou falar. Mas é importante que a gente tenha uma clareza muito grande nessa contraposição que está sendo imposta entre ciência e religião. O que está sendo explorado aí é uma falácia ideológica. Eu sou cristão, você chega para um cristão e você pergunta para ele o seguinte, fala assim, olha, você acredita que Deus pode salvar uma pessoa independente de qualquer doença que ele tenha? Obviamente a pessoa vai responder, é claro que sim. Quando a pessoa responde isso, você pega a pessoa pelo braço, você leva ela no trilho do trem e você diz para a pessoa o seguinte,
Se você tiver fé, o trem que está vindo não vai te matar. É isso que a gente está fazendo com a nossa população. Porque é óbvio que o maquinista pode vir você e parar o trem, Deus pode abençoar e tudo isso, mas por que você está fazendo isso? Por que você está arriscando a vida de uma pessoa desnecessariamente? É isso que a gente está fazendo quando a gente incentiva as pessoas a furarem o isolamento social. É preciso que a gente entenda que não existe contraposição entre ciência e religião. Você comparar ciência com religião é a mesma coisa que você comparar uma chave de fenda com um martelo. Cada um vai ser útil dependente da situação, né? Então, por exemplo, você pode, por exemplo, pregar um prego com o cabo da chave de fenda, mas para que você vai fazer isso? Para que você vai deixar uma pessoa morrendo afogada ali só com a própria fé, se você tem anticoagulantes, se você tem leito de UTI, se você tem respiradores que a ciência te dá para salvar essa pessoa? Não faz sentido. De outro modo, nós, enquanto profissionais de saúde, a gente tem que tomar muito cuidado para ajustar a nossa linguagem e não parecer soberbos ao tentar educar a população e desfazer da fé das pessoas. Para quem acha que a ciência resolve qualquer coisa, eu faço um desafio para vocês. Eu peço para vocês pegarem um pai ou uma mãe que perdeu um filho ou uma filha por Covid e usem a teoria da evolução de Darwin para consolar essa pessoa. Vocês não vão conseguir. Então, ciência tem o seu lugar e religião tem o seu lugar. E contrapor essas duas coisas só pode servir se a gente tiver interesse político, gente. É o que eu penso. Eu não estou pregando isso para ninguém, mas eu gostaria de colocar esse pensamento para a discussão de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel, pela ótima colocação. E professora Thais, professora Wanda também pelas respostas. Acho que partindo para a próxima pergunta também. A segunda, então a terceira mais votada agora já, né? Qual que é a melhor maneira de explicar para uma pessoa totalmente leiga que a cloroquina não é milagrosa? Quais argumentos a gente poderia pontuar? Oi, gente, essa é uma pergunta difícil, né? Mas primeiro passa por isso. A primeira coisa, a gente tem que derrubar a arrogância do cientista, né? Alguns não são, mas alguns são. Então, o nosso conhecimento, ele não pode ser uma arma para destruir o outro, né? Tem que ser uma arma para defender o outro. Eu acho que uma coisa importante, você pode mencionar para ela assim, bom, você sabe que você tem medicamentos que vão servir para uma pessoa e não vão servir para outra, né? Então, por que, por exemplo, que você tem uma dipirona como analgésico e antitérmico, mas talvez a dipirona, o outro não pode usar porque tem alergia. E aí, você vai se limitar você vai esperar um milagre da dipirona enquanto ela está te destruindo? É mais ou menos como eu vejo a cloroquina, né? É como se a pessoa fizesse um chá de um jeito e ela vê que o chá para a vizinha funciona, para ela não. Porque a gente tem outros fatores que vão interferir nessa resposta ao uso do medicamento, né? Eu acho que é bem complicado. Por isso que eu acho que a ciência ela tem que se preocupar, sobretudo, em educar. O cientista, ele deve, tudo bem, fazer sua pesquisa de laboratório, mas o cientista, ele tem que ser um educador. É a primeira coisa. Como eu mais ou menos estou pensando em fazer, né? A pandemia fez a gente refletir sobre muitas coisas. Não adianta para essa pessoa falar para essa pessoa que a cloroquina tem estudos in vitro que mostram que o vírus não consegue penetrar na célula. Não adianta, gente, ela não sabe o que é um estudo in vitro. Não adianta falar que você faz um estudo com pacientes e que esse estudo tem que ser randomizado. O que é um estudo randomizado? Então, eu acho que a vida toda a gente esqueceu de introduzir um método científico na educação, desde muito cedo. Entende? Então, esse é um problema que eu acho que essa pandemia a gente vai ter que aprender com isso. A gente tem que ir falar com a população. É também papel do cientista, tá?
Eu vou passar a palavra aos meus colegas, porque eu me empolgo, aí acaba ficando meio complicado, tá? Vandinha, concordo com o que você falou. Acho que eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que a gente tem que resolver isso pela inclusão, entendeu? As pessoas não querem palestra, não querem coisa, elas querem segurança. Então, se a mensagem fosse clara no sentido de fique em casa e está aqui o dinheiro, e quem é empresário também fique aqui, você consegue fechar sua folha de pagamento, enfim, soluções governamentais que outros países, independentemente da renda, e a gente tem que lembrar que o nosso país é um dos maiores do mundo, né? Então a gente não é nem um país pobre. Então é uma decisão política. Então, às vezes a explicação, o meme, ele seria até útil, né? E a gente pode usar várias formas para isso, mas essa explicação nada acrescenta frente à realidade que essa pessoa tem que enfrentar. Então, se mentalmente a gente pode dizer, não, tem um medicamento e eu vou lá trabalhar num shopping com ar-condicionado, entendeu? Eu vou fazer isso com a minha vida, né? A pessoa não tem escolha. Então, não é uma questão bem de explicar o mecanismo de ação, é de dar alternativa para as pessoas. As pessoas não têm alternativa e o que elas estão pensando, pelo menos tem um medicamento para eu tomar, um medicamento que não funciona, né? Então, acho que também serve Que a cloroquina ela é fabricada pelo laboratório do Exército e o presidente ele é chefe do Exército, né? Basta ele ordenar o aumento da produção de cloroquina e como chefe supremo do Exército isso vai ser feito, né? Seria muito mais complicado se ele dependesse de empresas farmacêuticas outras para fazer esse escalonamento. Então, além de ser um fármaco barato e acessível, tem essa questão também, né? O que eu acho que a gente precisa fazer recuperando o que eu falei na outra fala, é ter muita empatia com o outro, não usar de uma fala de superioridade boba ou qualquer coisa nesse sentido, é ouvir as pessoas e desmontar o argumento falacioso dessas pessoas. Por exemplo, as pessoas têm falado sobre imunização de rebanho. Eu peço a cada um de vocês que estão ouvindo essa live, façam as contas, né? A gente tem pelo estudo de Pelotas que o número de casos reportados ele é no mínimo 7 vezes subnotificado. Peguem os dados de hoje, os números de hoje, multipliquem de casos, né, de Covid que a gente conhece, multipliquem isso por 7 e façam o escalonamento para a gente ter 70% da população exposta a esse vírus. E aí não precisam nem corrigir o número de mortes, porque é óbvio que esse número de mortes também é subnotificado. Vocês vão ver que essa imunização de rebanho ela vai levar a mais de 1 milhão de mortes. Na verdade, muito mais, porque quando o sistema entrar em colapso, outras doenças não vão poder ser atendidas. Os estudos falam em quase 2 milhões de mortes, 1,8 milhões de mortes. É como se a gente tivesse a cidade de Campinas, a população toda desaparecendo, morrendo, né? O argumento que está sendo colocado e usar da nossa inteligência e da nossa sensibilidade para falar com essas pessoas e conseguir mostrar para elas que muitas vezes esses argumentos eles não estão corretos, né? Eu imagino que seja mais por aí mesmo. Obrigada, gente, pela resposta. A gente vai passar para a próxima pergunta agora, e dentre as mais votadas, que é a criação de uma imunidade de rebanho é considerada importante para doenças virais, certo? Para o SARS-CoV-2, não seria importante que isso acontecesse? O isolamento social horizontal prejudica isso? Acho que o professor Daniel já comentou um pouquinho agora sobre isso.
Sim, a gente pode, só complementando isso daí, eu acho que ele está falando assim, se a gente está se isolando, a gente não vai virar rebanho, né? Realmente, a gente não quer virar rebanho. A gente vai ficar esperando quietinho em casa a vacina. Ou que, como por exemplo no caso da Nova Zelândia, que você não tenha casos que estão espalhando. Então você rastreia todos os casos, monitora e evita que haja contaminação. E você controla e todas as vidas importam. Ninguém vai morrer por causa dessa doença, entendeu? Então, outros países que tentaram a imunidade de rebanho tiveram que abandonar porque acho que inclusive a Suécia, por exemplo, ela ainda não voltou atrás totalmente, mas assim, é um país que metade das casas só vive uma pessoa, então já é um isolamento, né, diferente do nosso país. Mas em países que deixaram o vírus circular, né, e aqui mesmo no Brasil, a gente vê percentuais que não chegam nem a 2 casas decimais, né, então é tendo de 3%, 5%, Manaus, que acho que está com 10%, enfim, mas isso vai demorar muito e a que custo, né, com vidas se perdendo à toa. Então, o isolamento horizontal é o que funciona e a gente vai ficar quietinho esperando a vacina ou esperando que o vírus pare de circular no nosso meio e aí com controle de fronteiras, enfim, para evitar que outras pessoas se reinfectem, que são as ondas posteriores. Olha, gente, eu acho que eu não tenho muito mais para falar sobre essa questão aí da humanidade, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que lembrar a questão de que a suscetibilidade dos indivíduos é diferente. Você acha que o contato com o indivíduo transmissor ele vai se dar igual para todo mundo? Não vai. Não vai, gente. Não pode esquecer o indivíduo que está do outro lado, sabe? Não é igual. Não tem como. Eu vi uma live de 3 imunologistas que eu respeito muito, que eu gosto bastante lá da minha terrinha, né? E são pessoas muito conhecidas. É uma coisa, esse negócio de imunidade de rebanho, não dá, não dá, sabe? Realmente não dá. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é ficar em casa, realmente tem que esperar uma vacina. Não é? É que a vacina pode levar muitos e muitos anos, então o que a gente tem que fazer é dar condição a essas pessoas, tomar as medidas necessárias para que esse tempo de isolamento não se prolongue muito. Né? Eu acho que é isso. Só complementando, acabei adiantando a minha fala na pergunta anterior, mas uma coisa que a gente precisa levar em conta também é desmontar esse argumento, essa contraposição entre vidas e economia. A gente está vendo que os países que adotaram um isolamento mais rígido, né, e aí não precisa a gente ir muito longe, basta a gente olhar para o lado, olhar para a Argentina, né, que tem 40 milhões de habitantes e 500 mortes. Compare isso com o Brasil. A Argentina ela não testa como o Brasil deveria testar, ela fez isso no escuro, mas como ela se fechou logo no começo, é óbvio que você consegue inibir esse espalhamento do vírus de uma forma mais efetiva. Se a gente continuar fazendo esse isolamento, vocês me perdoem a palavra meia boca, como a gente está fazendo, onde a gente não consegue nem 50% da população isolada em casa, a gente não vai impedir a disseminação do vírus de forma adequada para que essa taxa de transmissão caia abaixo de 1, né? E aí a gente vai dilapidando as nossas reservas. Quantos meses a gente tem condição de pagar para essas pessoas ficarem em casa? O ideal seria que 90% da população, como aconteceu na Espanha, por exemplo, ficasse em casa. Quem tivesse doente e tivesse sintomas leves iria se curar, né? E quem não tivesse sintomas graves iria estar no hospital e não iria disseminar essa doença. A gente tem um risco aí, não só um risco sanitário, que vai matar milhões de pessoas, mas a gente tem um risco econômico. Enquanto todo mundo está retomando a atividade econômica, a gente está aqui se batendo para fazer um isolamento que não funciona. A gente está prorrogando isso, é como se a gente não estancasse uma hemorragia e estivesse perdendo sangue mais lentamente. A gente vai perder o passo na hora de reabrir a nossa economia e isso com certeza vai trazer uma crise econômica muito mais grave para o Brasil do que no restante do mundo. Isso a gente vai observar ao longo do segundo semestre e no ano que vem. Obrigada, gente, pela resposta. Vamos a mais uma pergunta.
Vocês acreditam que em quanto tempo teremos um fármaco efetivo para o tratamento da Covid-19? Fármaco não tem, mas medida a gente já tem. Isolamento social. Agora eu vou deixar para os meus amigos químicos farmacêuticos para que entendem mais de desenvolvimento de fármaco. Vandinha tá para ler o microfone. Dani. Eu posso falar, então, enquanto a Wanda restabelece o microfone dela. Eu acredito que a gente tem que investir nossas fichas na vacina, a gente já está sendo feito ao longo do mundo, só que não é tão simples assim. Eu estava lendo um artigo semana passada que fala que no mundo todo a gente tem capacidade para produzir 200 milhões de frasquinhos de vidro de vacina. O frasco, a gente não está nem falando da vacina, a gente está falando do frasquinho. E que com a nossa capacidade fabril atual, a gente demoraria 2 anos para produzir 8 bilhões de frascos de vidro para envasar essa vacina. Então, a gente achar que a gente vai conseguir imunizar a população mundial como um todo, né? Esses 200 milhões de frascos de vidro daria para imunizar só a população brasileira, né? Então, eu acredito que a gente precisa olhar, repensar o que a gente está fazendo em torno de sociedade, né? A gente, por exemplo, prefere redirecionar os nossos recursos para construir um jatinho para um jogador de futebol poder ir para a balada de final de semana, enquanto a gente está deixando de usar esse minério de ferro para fazer maca, para fazer respirador, né? Então, eu acredito que vamos sim, a nossa única opção é uma vacina, né? Mas não é tão simples assim. A gente vai precisar se planejar para fazer isso e fazer com que isso seja acessível para todo mundo. Olha, gente, medicamento, eu acho que talvez em 5 anos, sendo otimista, né? Mas eu acho que a vacina também não deve, caso muito inferior a esse. A gente não tem alternativa. A nossa alternativa é manter esse isolamento pessoal, esse isolamento social, até que a situação se estabilize. É que quanto mais o pessoal vai para a rua, mais a necessidade de fazer esse isolamento aumenta. É uma coisa lógica. Se a gente tivesse seguido aí os 30 dias iniciais, todo mundo quietinho, fazendo esse isolamento, a coisa não tinha chegado nesse ponto, porque o nível de transmissão dele é altíssimo. Eu não vou nem falar da letalidade, eu vou falar do nível de transmissão, tá? Então, eu acredito que a vacina, né? Eu estava até procurando aqui, que eu tinha um dado aqui, com esses valores aí de quanto custaria, né? Essas vacinas, para realmente imunizar todo mundo, eu não vejo viabilidade nisso. E medicamento tão cedo. Mas a gente vai continuar estudando. Isso que é importante, tá? Bom, a nossa próxima pergunta, então, foi: o que vocês acham da atual flexibilização do isolamento no Brasil pelo governo? Olha, eu acabei de falar, essa Sim. flexibilização, ela visa, na minha opinião, ela não visa... Olha, se o objetivo fosse a imunização, né, eu até diria assim, nossa, eles sonham, né, eles estão pensando em alguma coisa, eles têm uma estratégia. Não. O problema é que, na minha opinião, essa flexibilização é única e exclusivamente para atender a empresários. Entendeu? Para atender a economia. Uma vida não tem valor. Quem que vai comprar alguma coisa? Morto compra? Gente, morto não compra. Então, o que a gente tem que fazer é possibilitar essas pessoas ficarem em casa. Pega esse dinheiro, sabe? E vai investir em pequena empresa, vai dar condição social. Pô, míseros R$600, eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha. R$600 para uma família que está passando fome. O que é isso, gente?
sabe? Então, não adianta flexibilizar, porque o povo também não entende. O povo não entende, sabe? Eles acham que, tá vendo? Nós que ficamos falando aí de isolamento social e eles estão com fome porque não tem uma política pública que ajude essas pessoas. Não tem política social, não tem nada, sabe? Então, a flexibilização, para mim, é demanda eleitoreira, tá? Isso é demanda eleitoreira para fazer lobby com o empresário. Tá? Essa é a minha opinião. Acho que eu me exaltei um pouco, me perdoe. Eu acho que estou na mesma linha da Wanda. Acho que não faz sentido flexibilizar uma coisa quando a curva está crescente. Então, a gente não mudou. É aquela coisa, a gente marcou a data e faltou combinar com o vírus, entendeu? E a gente não mudou em nada em termos de disponibilidade de leito, disponibilidade de exame, como eu falei. Por que todo mundo fala teste, 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 né? Porque assim, gente, você sabe que uma pessoa tem Covid, você tem que perguntar com quem que tu falou hoje, e ontem, e anteontem, ir atrás de todo mundo e testar essas pessoas, e depois pegar eles e verificar os comunicantes. Então, a gente precisa saber quem está doente, mesmo que seja assintomático, para evitar espalhar. Então, assim, a gente não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, quem já conhece casos de pessoas que tiveram Covid, foi isso, fique em casa, beleza, às vezes não testou, e os comunicantes também não testaram. Então, a gente não está mudando em nada a nossa política e a gente só marcou realmente a data, né? Então, eu estava vendo até o plano de abertura lá de Manaus, que está subindo os casos também, e já tem data para terminar a pandemia. Lá vai terminar a pandemia dia 1º de setembro. Então, faltou marcar com o vírus, né? Mas, assim, não faz sentido. Não está seguindo nenhuma lógica do que a gente tem de indicador para flexibilizar. Foi só a data marcada mesmo. A gente marcou a data e vai ser essa, e pronto. Por outro lado, a gente vê que os indicadores, em alguns locais, a imprensa está tendo dificuldade de acesso e está tendo algum retardo. Então, às vezes, a gente também pode estar tendo uma coisa bem silenciosa após essa flexibilização e a gente nem sequer vai ter uma possibilidade de reação social, né? Que é muito complicado. Eu acredito que o problema aí é a falta de coordenação do governo federal. É como se você tivesse uma empresa e você deixasse que um funcionário seu, por consciência própria, ele trabalhasse, ele fizesse o turno dele, as 8 horas dele direitinho, enquanto o outro fica sentado no chão e não trabalha. Basicamente é isso, né? A gente vê que tem estados, por exemplo, a própria prefeitura de BH, que é uma cidade bastante grande, ela escutou o Ministério da Saúde, né? A primeira composição, pelo menos, a do ministro Mandetta, se fechou num primeiro momento e conseguiu bons resultados. O problema que eu vejo da gente não adotar um lockdown mais forte agora nesse momento e trazer no país inteiro essa taxa de infecção para baixo de 1, como é o que todo mundo está fazendo ao redor do mundo para reabrir, é que a gente vai dilapidando recurso econômico, né? A gente ainda tem uma reserva, vocês sabem que a gente tem uma reserva cambial grande em dólares no exterior, né, que é utilizada para servir como amortecedor, né, para a variação do dólar. A gente poderia muito bem pegar 20% desse valor, que como os economistas colocam, daria mais de 1 trilhão de reais. Então a gente consegue manter a população isolada por vários meses ainda, aplicando esse valor de 600 reais. Só que se a gente não fizer essa modulação da forma correta e trazer isso para baixo, mesmo esse recurso ele vai acabar se exaurindo e a gente vai perder uma oportunidade grande de proteger a nossa população e sanear a nossa economia. Bom, professores, a gente queria saber se vocês querem mais algumas perguntas, até 7h30 no máximo, para não ficar um tempo muito extenso. O que vocês acham? Tranquilo, acho que já tem muita gente saindo, podemos estabelecer 7h30. Sim. Tá bom, então, se tiver ok para todo mundo. A próxima pergunta foi: vi que o próprio responsável pelo programa de malária da OMS, Pedro Alonso, afirmou que o trabalho do The Lancet teria inconsistências alarmantes. O que vocês poderiam falar sobre isso?
Eu acho que ele parece um pouco com a primeira pergunta, né? Então, se vocês entrarem lá, a gente pode até colocar o link. Já teve correção, as correções acho que foi coisa mínima, assim, de erro de digitação, que é também essa questão de a gente publicar rápido, né? Enfim, então todo o processo de publicação tem que ser revisado, enfim, é uma demora bem grande para fazer isso com consistência. Então, no momento de pressa, os erros passam. Mas os autores colocaram o banco de dados abertos, né, lá. E, ao mesmo tempo, tem pequenos ensaios clínicos que todos eles estão mostrando a mesma coisa. As pessoas estão morrendo mais, estão tendo mais efeito adverso com esse medicamento. Então, não é nem que dizer assim, olha, melhorou, mas não foi estatisticamente significante. Não, piorou, e mesmo em estudo pequeno está demonstrado que não funciona, né? Então, a gente ficar também... eu não vi o relato dessa pessoa sobre da malária, enfim... Mas as evidências estão aí e elas estão sendo produzidas também, às vezes, a toque de caixa, o que vai desacreditar a própria evidência. Mas está bem claro que não funciona, né? O isolamento social funciona e, enfim, a gente não olha para isso, a gente quer o milagre, né? Eu não tenho muito o que acrescentar, a gente já comentou, né? Mas também a gente tem aí a questão de que eu vi alguma coisa, tem um grupo lá da Marcha para a Ciência, né? O grupo comentou isso. Eu não vi as correções que foram feitas, mas é isso mesmo. A gente tem que, com essa abertura, né, dos bancos, isso foi necessário para ver se acelera alguma descoberta aí para tratar a Covid-19. Mas eles realmente, eu não acho que as inconsistências sejam alarmantes, né? Não é a minha especialidade. Mas essas inconsistências não são alarmantes. Eu acho que é alarmante ele falar isso. Tá? Essa é a minha opinião. Não sei especificamente se não é fake news isso aí, né? Porque assim, eu botei agora Pedro, botei Afonso, né? Mas enfim, não acho essa informação. Mas a gente vai ficar procurando pelo em ovo, a gente vai achar, entendeu? Ainda mais em coisas feitas a toque de caixa. Por outro lado, a gente tem uma evidência robusta. A gente tem uma evidência robusta mostrando que não funciona em vários estudos pequenos, né? E a gente prefere dizer, não, joga fora esse estudo não presta, vamos expor outras pessoas a esse risco, gastar mais dinheiro porque a gente quer que funcione. Eu não tenho nada mais a agregar, acho que já discutimos já. Ok, vamos ver a próxima. Considerando a ausência de estudos conclusivos sobre a eficácia da cloroquina no tratamento da Covid, pode-se afirmar que o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, se precipitou em sua recomendação contaminado pela pressão política? Olha, em momento algum, eu vi uma recomendação do Conselho Federal de Medicina. Eu posso estar enganada. O que eu vi foi uma autorização para que o médico discutisse com o seu paciente e tomasse a decisão, né? Agora, sim, que tem pressão sobre os conselhos, isso existe, tá? Isso existe de fato. Eu queria lembrar para vocês uma questão legal aqui, tá? Ninguém pode recomendar o uso de medicamento. Ninguém pode fazer essa recomendação. Mesmo os profissionais da área, eles têm uma série de legislações, de normas para seguir ao falar de um medicamento, né? Você não pode colocar artista para fazer propaganda, cientista que publica 5.000 artigos, né? E ficar defendendo cloroquina. Isso daí é exercício ilegal da medicina, tá? Então, o próprio CFM sabe disso e ele não recomendou. Até onde eu sei, ele autorizou o médico a tomar a decisão, junto com o seu paciente, mediante um termo de responsabilidade. É que tudo que se fala é deturpado. Eu acho que esse é o problema, tá? Certo. A próxima pergunta é: como devemos explicar às pessoas simples que é perigoso? Estão tentando usar esses medicamentos para evitar a doença. Não acreditam em máscara, mas sim nele. De novo, a gente não vai conseguir convencer isso pela retórica, né? A gente tem que dar uma alternativa de vida para as pessoas. Elas estão com esse discurso de dizer que acreditam, porque, na verdade,
tem que ter fé e sair na rua para pegar comida, entendeu? Para sobreviver, para trazer o sustento para sua casa. Então, não é a questão, ela é muito mais simples, gente. Ela não é ideológica, ela é de sobrevivência. Então, aí às vezes ela tem que se revestir e entrar isso no discurso dela, mas não é uma questão de escolha. Essa pessoa não está por convencimento, é por sobrevivência, né? Então, é nesse aspecto que eu digo de que o presidente sacou muito antes isso. Se a gente disser que tem um medicamento, a gente, pelo menos, não vai ser processado, não vai pegar para a gente nesse sentido, porque eu dei uma alternativa, né? E aí é só uma narrativa mesmo, mas é que as pessoas não têm alternativa. Eu não vejo que é uma questão de explicação. Eu vejo que é uma questão de ou é isso ou é isso. Eu tenho que sobreviver. Eu concordo com a professora Thaís. Eu acho que a gente precisa tentar triar as pessoas que a gente vai abordar e vai tentar fazer esse convencimento, né? A gente sabe que, basicamente, se vocês olham qualquer pesquisa ali de opinião sobre se é contra, se é a favor, se aprova a postura do Ministério da Saúde ou não, a gente tem basicamente 2/3 que criticam a postura atual e 1/3 que realmente mantém um núcleo ali duro, né? A gente tem que trabalhar em cima desse 1/3, mas procurando escolher as pessoas que a gente tenha uma certa entrada para conversar e aí ir por base no argumento. Até porque dentro desse 1/3 a gente tem muita gente, por incrível que pareça, escolarizada também. A gente tem pessoal mais simples que está precisando se expor. Mas a gente tem também muita gente que dá para a gente conversar. Então, com muita humildade você tentar trazer a discussão para essa pessoa. Se você, com muita empatia, se você sentir uma abertura, coloque os seus argumentos, mais ouça do que fale. Eu acho que é bem por aí. Agora, se você não sentir abertura, acho que você vai estar, infelizmente, perdendo seu tempo. É isso que eu penso. Eu concordo, Daniel. Eu acho que se não tiver abertura, não adianta, porque eles têm um líder político que enfrenta, ou quando está de máscara, põe a máscara errada, ou mete a mão, tira, vai para o meio do povo. Então, essas pessoas mais simples, elas veem o líder político da nação com um comportamento que para elas sabe, ele é um líder. Como assim? Ele é o presidente. Então, é uma situação muito complicada, entendeu? É muito difícil mesmo. Eu concordo com o Daniel. Brenda? Bom, a Narma aqui agora. Acho que já deu horário, né, gente? O pessoal tá saindo, querem jantar. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente dos professores. A gente aprendeu bastante. Espero que a gente possa ter mais encontros desse agora presencialmente, né? Fiquem em casa e até mais. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Tchau, professores. gente. Obrigada aqui pelo também. Eu vi convite. que várias pessoas comentaram. Temos muito orgulho de vocês. Agradeço a todos pelas perguntas. Vocês são maravilhosos. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Foi uma honra. Se cuidem, viu? Grande abraço. Cuidem-se bem. Tchau. Até mais. Fiquem em casa. Tchau, obrigada, gente.